dia, alunos! Beleza? Professor Edson na área. Turma, hoje nós vamos dar início à nossa aula de número 10, onde nós vamos falar da licitação, do procedimento de licitação para contratação para contratos com a administração pública. Eu vou fazer uma aula um pouco diferente, sem aquela apresentação de slides, e nós vamos tentar conhecer um pouco sobre licitação, observando a própria lei de licitação. Qual é a lei de licitação em nível federal? A Lei 8.666, de 21 de junho de 93. Essa lei regulamenta a licitação e o contrato a nível de administração pública e dá outras providências. Pessoal, nos estados e nos municípios também se aplica essa lei, principalmente quando os estados e municípios não têm lei específica sobre licitação, sobre contratos públicos. Então, quando tem específico, essa lei ela não pode ser conflitante com essa lei 866, certo? Nessa lei, essa aqui tem todos os procedimentos para licitação. Então, eu vou tentar ser mais dinâmico na apresentação dela para vocês. O principal artigo que nós devemos recorrer aqui é o artigo 22. Vamos ver se eu consigo achar ele aqui. Mais rápido um pouco. O quarto. (19, 21, 22) são modalidades da administração, são modalidades da licitação em nível de administração pública: a concorrência, a tomada de preço, o convite, o concurso e o leilão. E abaixo nós temos a explicação dessas modalidades. O que é a concorrência? Eu queria falar para vocês aqui por exemplo, o que é a concorrência, o que é essa tomada de preço, convite, concurso, leilão. Aqui nesses parágrafos tem as explicações de um por um, quais são, como se fosse um conceito para cada uma dessas modalidades. Por exemplo, nós temos que a concorrência ela é uma modalidade de licitação, onde quaisquer interessados que queiram contratar com a administração pública devem seguir alguns trâmites. Qual que é a diferença, por exemplo, entre concorrência e tomada de preço? Por exemplo, na concorrência, primeiro as empresas se habilitam para poder participar da licitação. Na tomada de preço é diferente. A administração pública vai atrás dos preços, indica a necessidade de contratação, e aí as empresas que tiverem interesse vão mandar as suas propostas. A administração pública vai verificar a proposta mais vantajosa e vai pedir habilitação apenas daquela empresa que teve a proposta mais vantajosa. Certo? Então, nós conseguimos fazer uma distinção entre concorrência e tomada de preço. Na modalidade convite, nós temos que a própria administração pública vai atrás das empresas que são conhecidas no mercado por desenvolver vender determinado produto ou desempenhar determinado serviço. A administração vai atrás deles e os convida para participar dessa licitação. Nós temos também no parágrafo 4º a modalidade de concurso, que é a modalidade que nós vivenciamos quando a gente falamos de concursos públicos para contratação de servidores públicos efetivos, que está prevista lá na Lei 8.112, que nós já vimos, com base nessa previsão de concurso. Quando é um tipo de licitação, quando a administração pública quer escolher interessados para desempenho de trabalhos técnicos, científicos, artísticos, mediante prêmios ou remuneração. E aqui fala que o edital tem que ser publicado com antecedência mínima de 45 dias. Certo? E nós temos a modalidade leilão, que é quando a administração pública quer vender, quer dispor de bens. Por exemplo, aqueles veículos que são apreendidos e ficam no pátio das delegacias por muito tempo, se o dono do veículo não vai atrás de regularizar a sua situação, em algum momento a administração pública estadual, que é quem cuida disso, pode querer o leilão desses veículos para simplesmente
limpar o pátio, para não ficar tendo gastos de cuidar daquele veículo. Que outros leilões podem acontecer, professor? A Receita Federal, por exemplo, quando ela apreende mercadorias contrabandeadas, ela pode propor o leilão dessas mercadorias e aqueles que interessam podem participar desse leilão, desde que cumpra os requisitos, certo? Como, professor, que eu sei quando é concorrência, quando que é tomada de preço, você vai descendo um pouco mais na Lei 866, no artigo 23, explica quando que eu vou aplicar as modalidades. Eu vou aplicar as modalidades de licitação. O inciso primeiro fala que para obras e serviços de engenharia, então obras e serviços de engenharia, eu vou aplicar convite para obras e serviços de engenharia até R$150 mil. Para tomada de preço até 1.500.000 e concorrência acima de 1.500.000. Então, quando eu estiver falando de obras de engenharia, eu vou ter que seguir esses parâmetros do artigo 23, certo? E quando eu for comprar ou pedir a prestação de serviços, eu vou seguir o convite quando eu tiver uma contratação para compras ou serviços de até R$80 mil, tomada de preços quando o valor for até R$650 mil, e acima desse valor eu vou para a modalidade concorrência. Nessa Lei 8.112, eu gostaria que vocês fossem para o artigo 24, que fala sobre quando é dispensável a licitação. Então, tem alguns casos aqui que dispensam a licitação. Quando eu for contratar uma pessoa com notório saber em determinada área, quando eu for um artista reconhecido da mídia, tem alguns requisitos aqui. Quando eu for contratar com uma pessoa jurídica, pública, que não tem fins lucrativos. Então, tem alguns requisitos que eu posso seguir para ter essa dispensa de licitação, certo? Queria falar com vocês aqui sobre essa dispensa de licitação. Nós vamos ver no artigo 17 da Lei 866 quais são o que já está dispensado a licitação. Quando a licitação é dispensável, é o que está previsto no artigo 24, que eu acabei de explicar para vocês. Esse rol 24 é um rol legal e taxativo. Se tiver lá, eu posso realmente pedir a dispensar a licitação. E eu tenho no artigo 25 também um rol legal, só que dessa vez exemplificativo, quando ele dá exemplos de quando é inexigível a licitação, certo? E aí eu queria mostrar para vocês como que funciona, e essa vai ser a diferença da nossa aula de hoje. A administração pública, quando ela quer contratar um serviço ou quando ela quer comprar algum produto, ela vai precisar fazer alguns procedimentos. Então eu vou citar para vocês hoje como que ocorre, quais são os procedimentos dentro da administração pública para a contratação de determinada prestação de serviço, por exemplo, que é a mais comum dentro da administração pública. Prestação de serviço de limpeza, prestação de serviço de conservação, de transporte. Então, vários serviços que a administração pública precisa. Como que ocorre isso? Dentro dos órgãos, a primeira coisa que a administração pública deve fazer é um negócio que chama-se termo de referência. E eu peguei um termo de referência do próprio IF, que eles estão explicando a necessidade de prestação de serviço na manutenção de ar-condicionado. E aí eles vão tentar explicar quando essa manutenção é corretiva, quando essa manutenção é preventiva. Pessoal, vocês devem estar falando assim, o professor está doido colocando valores, são documentos públicos, que basta a gente procurar, a gente encontra no site do IEF, na própria internet, então não precisa ficarem preocupados quanto a isso. Então nós temos toda a contratação pública precisa de justificativa, eu falei para vocês em aulas anteriores, e dentro do termo de referência tem essa justificativa. Você vai fazer algumas cláusulas desse termo de referência, elas são obrigatórias, como por exemplo, vistoria,
aonde a empresa vai prestar o serviço, quais são os itens que o IF ou que a administração pública precisa. Então está tudo previsto no termo de referência. E aí, depois de feito o termo de referência, nós vamos para o edital. E o edital é o que é colocado para toda a comunidade, quem tem o interesse de participar dessa licitação tem que seguir esses requisitos em edital. E aí o edital ele vai explicar, como por exemplo nesse caso aqui, que é um edital de pregão, pregão eletrônico número 1 de 2020, vai explicar como deve ocorrer esse processo licitatório. E aí nesse edital eu vou ter o quê? Eu vou ter normas regulamentares previstas na Lei 8.112 para prestação de serviço dentro da administração pública. Certo, pessoal? Então é isso. A nossa aula de hoje foi sobre licitações, sobre Lei 8.112. 8.112 não, perdão. Pessoal, então é isso. A nossa aula de hoje foi sobre licitações públicas. Nós falamos um pouco sobre a Lei 866 e sobre a necessidade de que a administração pública recorra a essa legislação quando for comprar, quando for contratar alguma prestação de serviço necessária para a sua atividade. Abraço a todos, até a próxima aula.